Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Antes de começar a história, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Ah, e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado. Na minha aldeia, o transporte público não é tão eficaz, pelo menos na área que frequento. Então, optei por me deslocar de bicicleta para todos os locais. Foi assim que aquele dia que parecia normal se converteu em algo aterrador. Tudo começou quando a noite caiu. Após finalizar minhas atividades, por volta das 10h30, preparei-me para retornar para casa. Lembro que, ao sair do centro esportivo onde estava, um dos meus amigos comentou sobre a lua, que estava particularmente cheia naquela noite. Uma amiga que estava mais à frente brincou dizendo: "Hoje é dia de bruxas e de lobisomem. Tenham cuidado, todos." Rimos e seguimos nosso trajeto até a saída. Quando todos já estávamos fora, peguei minha bicicleta, despedi-me do pessoal e parti. Os primeiros quilômetros foram calmos, quase não havia carros, mas também não havia pessoas na rua. Achei isso um pouco esquisito, pois geralmente mesmo naquela hora nunca era o único voltando para casa. Decidi não dar muita importância e tentei aproveitar a serenidade da noite. Após algum tempo pedalando, cheguei a uma rua que precisava pegar quase obrigatoriamente para encurtar caminho. Se não a pegasse, meu trajeto levaria quase 30 minutos. Especialmente tão tarde, não poderia me permitir isso, pois minha mãe sempre esperava minha chegada para poder ir dormir à noite. Essa rua, em particular, parece tirada de um filme de terror. Há árvores muito altas, outras nem tanto. A iluminação pública é fraca e, por falta de manutenção, o chão muda de asfalto para paralelepípedo e depois para terra. Para completar, mais ou menos no meio da extensão, há um convento muito antigo, ainda habitado pela congregação das Irmãs de Santa Clara. Peço perdão se estiver falando algo errado nessa parte, mas acho que é isso mesmo. Lembram do detalhe da lua cheia? Então, alguns metros antes de chegar a essa rua, um vento forte começou a soprar e um aglomerado de nuvens começou a cobrir a lua. Quando virei na rua, a lua estava completamente oculta e a luz que ela proporcionava momentos antes desapareceu, deixando-me quase na penumbra. Sempre carrego uma lanterna que me ajuda a ver o trajeto, mas por algum motivo ela não queria acender naquele momento. Parecia que algo estava impedindo que houvesse luz naquela parte do caminho. Como já estava ficando tarde, decidi entrar lentamente na rua, com cuidado. Meu erro foi avançar por aquele trecho. Senti um ambiente muito pesado, uma vibração, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Continuei meu caminho através da obscuridade até chegar ao início de um dos muros do convento, que possui um grande portão de madeira, fechado, como de costume. Embora já o tivesse visto inúmeras vezes, inclusive durante o dia, havia algo nele que me deu calafrios. Continuei pedalando e, ao passar em frente ao portão, algo chamou minha atenção. Senti um olhar, o que me fez girar bruscamente, pois 2 segundos antes o portão estava fechado. Não era possível que alguém tivesse saído naquele momento. Eu certamente teria ouvido esse movimento. Isso fez com que eu girasse o guidão, quase me jogando da bicicleta. Felizmente consegui controlá-la e evitar a queda, mas por razões óbvias, tive que frear e parar para me equilibrar completamente. Nesse momento, entre o olhar que senti e o quase cair, fiquei muito tenso e decidi respirar por um segundo antes de continuar. Mudei de lado para o sentido contrário da rua, buscando me sentir um pouco mais seguro e poder seguir em paz. Avancei mais um pouco e foi quando me senti observado novamente. Mas desta vez, não sei como dizer, não era um só olhar, mas vários. Senti como se muitas pessoas estivessem observando meus movimentos, me analisando, esperando o que eu faria em seguida. Apenas disse a mim mesmo:
Não é nada, vamos. Você já está quase lá. Entretanto, meu desejo de me acalmar foi em vão. Quando, na calçada ao lado do convento e na escuridão, pude observar uma sombra muito, mas muito negra. Era do tamanho de uma pessoa. Não tinha traços. Era literalmente algo extremamente preto no meio da escuridão. Decidi acelerar um pouco mais, mas tudo piorou quando, ao olhar novamente, percebi que não era apenas uma sombra, mas várias. Não tenho vergonha alguma em dizer que soltei um grito de pavor ao vê-las. Elas estavam vindo em minha direção, como se quisessem me alcançar. Meu terror foi tanto que acelerei o máximo que pude para me afastar dali o mais rápido possível. Só queria sair daquele lugar, mas o caminho parecia interminável. Quando finalmente vi a luz no final da rua, acelerei ainda mais. Ao conseguir cruzar para a luz, olhei novamente para garantir que nada estava me seguindo e não vi nada. Não havia nenhum sinal daquilo que me perseguia. Poucos momentos antes, era como se tivessem desaparecido da rua. Não me importei e continuei pedalando o mais rápido que pude até chegar em casa. Tentei me acalmar antes de entrar para não alarmar minha mãe, mas foi impossível. Quando entrei, ela me questionou por que eu estava tão pálido. Não pude conter as lágrimas e, entre soluços, contei o que havia acontecido. Minha mãe é uma pessoa muito religiosa, então fez uma limpeza com uma vela, orações e ovos, como é costume. Colocamos os ovos debaixo da minha cama e depois ela me acompanhou até que eu conseguisse dormir. Considerando o acontecido, tive uma noite tranquila. Lembro de fechar os olhos e os abrir novamente quando o sol entrou no meu quarto, anunciando um novo dia. Até aquele dia, nunca acreditei muito nas histórias antigas, mas a surpresa veio quando tiramos os ovos de debaixo da cama. A clara estava com uma cor muito escura e a gema estava completamente cozida, como se tivesse sido colocada em água fervente na noite anterior. Nesse mesmo dia, chamamos um amigo da família que entende dessas coisas religiosas para ver se ele poderia nos dar uma explicação. A única coisa que ele conseguiu nos dizer, sem muita convicção, foi que se tratava de entidades das sombras, ou talvez espíritos obsessores. Atualmente, antes de passar por aquela rua, peço para que entrem novamente aqueles seres e que eu possa ter um retorno pacífico para casa. Espero que compartilhem meu relato, mesmo que seja simples, para encontrar alguma explicação para esse acontecimento. O que eram aquelas coisas? Por que me seguiram? Como pude estar tão perto de um lugar sagrado como um convento? Será que realmente na escuridão não há nada? Um abraço a todos. Eu tinha acabado de me formar na faculdade e decidi fazer uma viagem solo para clarear a mente antes de começar a procurar emprego. Fui fazer uma caminhada com mochila pelo norte de Minas Gerais. Sou originalmente dos subúrbios, então não era exatamente um experiente no meio do mato, mas tinha acampado algumas vezes quando criança e achei que poderia lidar com uma caminhada pela Floresta Nacional de Hiawatha. Olhando para trás, percebo que fui bem ingênuo e despreparado. Tinha um bom equipamento, uma mochila decente, uma barra de dormir, etc. Mas nunca tinha feito uma caminhada séria por áreas remotas antes. Tracei uma rota que me levaria por um grande circuito em algumas das partes mais remotas da floresta, imaginando que cobriria cerca de 16 quilômetros por dia. Em retrospectiva, isso foi muito ambicioso para o meu nível. Os primeiros dias foram ótimos. O tempo estava perfeito, céu limpo e temperaturas em torno de 25 graus. Eu estava indo bem e realmente apreciando a solidão. Havia algo mágico em estar sozinho na natureza, cercado apenas por árvores e o canto dos pássaros. Eu parava ocasionalmente para filtrar água de riachos ou tirar fotos de lugares especialmente bonitos. À noite, montava o acampamento, comia algumas frutas ou refeições desidratadas e adormecia ao som suave das folhas e da brisa.
Foi na terceira noite que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu tinha caminhado um pouco mais do que o habitual naquele dia, esforçando-me para chegar a um pequeno lago que marquei no mapa como um bom local para acampar. Quando cheguei lá, o sol já estava se pondo atrás das árvores. Rapidamente, montei minha barraca e acendi uma pequena fogueira, querendo comer e me acomodar antes que a escuridão realmente tomasse conta. Enquanto estava sentado ao lado da fogueira, aquecendo um pouco de sopa, tive a súbita sensação de estar sendo observado. Sabe aquela sensação de arrepio na nuca? Era isso, porém mais intenso. Olhei ao redor, examinando as árvores na borda da minha pequena clareira, mas não vi nada fora do comum. Ainda assim, eu não conseguia me livrar da sensação. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação. Afinal, estar sozinho na floresta pode pregar peças na mente. Mas à medida que a noite avançava, a sensação só aumentava. Continuava a ver movimentos pelo canto do olho, apenas para me virar e não ver nada. Os sons da floresta também pareciam ter mudado. O habitual coro noturno de grilos e sapos se apagou, restando apenas o silêncio, que era quebrado pelo estalo ocasional de um galho na escuridão. Não dormi muito naquela noite. Toda vez que começava a cochilar, acordava assustado, convencido de que tinha ouvido passos ou respiração do lado de fora da minha barraca. Quando o sol finalmente surgiu, eu estava exausto e em estado de alerta. Parte de mim queria arrumar tudo e voltar correndo para casa, mas disse a mim mesmo que estava apenas sendo paranoico. Eu tinha ido até lá para uma aventura. Afinal, então, coloquei a mochila nos ombros e continuei a trilha, mesmo com aquela sensação estranha. No entanto, algo parecia errado com a floresta. As árvores pareciam mais densas, as sombras mais profundas. Verificava meus mapas e bússola, apenas para descobrir que não parecia estar progredindo tanto quanto deveria. Os marcos que eu procurava nunca pareciam aparecer. Era como se a paisagem estivesse mudando sutilmente ao meu redor. No final da tarde, tive que admitir que estava perdido. Nenhum dos terrenos correspondia ao meu mapa. Pensei em tentar voltar, mas não conseguia nem ter certeza de qual direção eu tinha vindo. O sol estava escondido atrás de uma densa copa de árvores e minha bússola girava descontroladamente. O ponteiro balançava em círculos. Quando comecei a entrar em pânico, tropecei em outra clareira. Foi então que o vi pela primeira vez. Eu nem sei como descrever isso da forma correta, mas vou tentar. Era uma figura parada na borda da clareira, impossivelmente alta. Tinha cerca de 2 metros ou mais e era fina como uma sombra tridimensional. Não parecia ter características distintas, apenas uma forma humanoide vaga que doía nos olhos quando eu a olhava diretamente. Eu congelei, senti um frio na barriga, parecia que meus órgãos tinham caído para baixo. A criatura não se moveu, não fez nenhum som, apenas observou. Não sei como eu sabia disso, já que não conseguia ver olhos, mas juro que senti seu olhar penetrando em mim. Depois de um tempo, recuei lentamente. A figura permaneceu imóvel. Assim que alcancei a linha das árvores, virei e corri. Atravessei a vegetação rasteira com galhos batendo no meu rosto. Corri até não poder mais, desabando no chão da floresta. Enquanto estava deitado ali, ofegante, as sombras se alongavam ao meu redor. A noite estava caindo novamente e eu estava longe de estar em condições de montar acampamento. Eu sabia que deveria me levantar, encontrar água e montar a barraca, mas estava paralisado pelo medo e exaustão. Foi então que ouvi. Era como um som de chocalho, um barulho agudo que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, e sob ele, um som mais profundo, um ruído como passos se aproximando. Eu me levantei correndo, cheguei até a esquecer o cansaço. Não sei por quanto tempo fugi pela floresta, mas, em algum momento, percebi que o som de chocalho tinha parado. A floresta voltou a ficar mortalmente silenciosa.
Diminui o passo, tentando ouvir qualquer sinal de perigo. Então eu vi as luzes ao meu redor serpenteando entre as árvores. Havia luzes amarelas, parecidas com fogo. Elas se moviam como vagalumes, mas eram muito maiores. Apesar de todos os instintos me gritarem para correr na direção oposta, me vi atraído por elas. Quando cheguei mais perto, elas começaram a circular ao meu redor e, inacreditavelmente, pareciam formar um caminho pela floresta. Parte de mim sabia que não deveria seguir, mas eu estava além do pensamento racional naquele ponto. Tropecei para a frente e acabei sendo levado a uma clareira, onde as árvores tinham símbolos estranhos entalhados na casca. Era uma cobra que mordia o próprio rabo. Parei por um momento, estendendo a mão para tocar. Quando meus dedos tocaram a casca, o mundo pareceu mudar, ou talvez eu simplesmente tenha desmaiado. A próxima coisa que me lembro é de abrir os olhos e as luzes se foram. E tudo parecia bem normal de novo. Meu arredor tinha mudado. Ao longe, vi luzes diferentes. Essas eram feitas pelo homem. Era uma pequena vila que não estava lá antes. Eu me apressei em direção a elas, encontrando a rua mais próxima. As pessoas estavam me olhando de forma estranha. Suponho que minha aparência não ajudou. Eu estava imundo, machucado e com olhos selvagens. Encontrei uma loja de conveniência e entrei. Fui direto ao balcão e perguntei: "Com licença, você pode me dizer onde estou?" Ele me deu o nome de uma aldeia que eu nunca tinha ouvido falar, em um estado a centenas de quilômetros de onde comecei minha caminhada. "Que dia é hoje?" perguntei. Quando ele me disse, minhas pernas fraquejaram. Mais de 2 semanas haviam se passado desde que entrei naquela floresta. 2 semanas das quais eu não tinha nenhuma lembrança. O proprietário da conveniência me deixou usar o telefone e eu liguei para meus pais. Eles estavam loucos. Aparentemente, eu tinha sido dado como desaparecido após não retornar de minha viagem no prazo previsto. Equipes de busca vasculharam a área onde eu deveria estar caminhando, mas não encontraram nenhum vestígio meu. Nunca consegui encontrar uma explicação para o que aconteceu. A história contada é que me perdi na floresta e vaguei em um estado delirante por 2 semanas antes de encontrar meu caminho de volta. Eu sei que isso não é verdade, mas é mais fácil do que tentar explicar o inexplicável. Ainda faço caminhadas ocasionais, mas não vou mais sozinho e nunca vou muito longe. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Continuamos. Tenho escutado suas histórias há bastante tempo e desta vez me animei a contar o que aconteceu comigo. Isso ocorreu há algum tempo, mas só agora tive coragem de compartilhar. Quando a pandemia começou, eu me vi na necessidade de buscar um emprego, pois a situação estava difícil. Eu era costureira e estava terminando minha graduação de enfermagem. Então, aceitei um trabalho que consistia em cuidar de um idoso. Seria na casa do senhor durante a noite. Não vi nada de errado no trabalho, pois me ofereciam um bom dinheiro e ficava extremamente perto da minha casa. Tratava-se de um idoso de 95 anos que vivia sozinho, não tinha filhos e nunca se casou. Ele estava sempre sozinho e então tinha enfermeiras cuidando dele 24 horas por dia, 7 dias por semana. No primeiro dia em que fui, a enfermeira me deu as instruções e me mostrou a casa. Era uma casa muito bonita. De imediato, percebi que era muito grande, o que resultava em um grande silêncio, já que estávamos apenas nós 3 na propriedade. Explicaram que eu poderia dormir em um dos quartos ou ficar no quarto do senhor, já que havia um sofá ao lado da sua cama. Decidi ficar com ele para estar mais atenta. Antes de sair, a enfermeira me disse para acender uma lâmpada que estava no corredor principal, que dava para os quartos. "Só por garantia", disse ela. E sem mais, me deixou as chaves e foi embora. A primeira noite transcorreu normalmente. Acendi a lâmpada e me certifiquei de que o senhor se deitasse para dormir. Ele não conversou comigo, mas não achei isso estranho. Eu não dormia a noite inteira para ficar alerta a qualquer situação.
De manhã, chegou a mesma enfermeira para me cobrir quando ela disse que aquele seria seu último dia. Pelo que eu sabia, ela não estava lá há muito tempo, mas eu não perguntei o motivo. As semanas se passaram e tudo estava normal. Às vezes eu ouvia ruídos na casa, sim, mas nunca fiquei com medo, porque pensei que, sendo uma casa antiga, os móveis rangiam e a casa assentava ou algo assim. Um dia, conversando com a enfermeira que me recomendou o trabalho, ela me perguntou rindo se eu já havia sido assustada. Eu não entendia a que ela se referia, até que pensei que fosse uma piada. Mas depois, ela disse que ali aconteciam coisas estranhas e que à noite era mais comum vê-las. Eu não podia acreditar, pois já estava lá há um mês e nunca tinha visto ou ouvido nada além de um simples ruído. Eram apenas sons, portas que se abriam, passos que eu atribuía a algo que vinha da rua. Depois, me contou que todos os enfermeiros que trabalharam à noite não retornavam por essa razão e que a enfermeira que havia renunciado foi embora porque era assustada frequentemente, mesmo durante o dia, e simplesmente não pôde suportar. Eu nem acreditei que algo assim pudesse me acontecer, e ela apenas ria, dizendo que era porque provavelmente ainda não queriam se mostrar. Deixei isso para lá e tentei continuar com minha rotina sem deixar que seu comentário me afetasse, pois não queria começar a imaginar coisas. A partir de então, com o tempo, o senhor começou a conversar mais comigo, a criar confiança, e me pediu para não acender nenhuma luz à noite. Às vezes ele acordava e percebia a luz acesa, pedindo rapidamente para que eu a apagasse. Eu fazia isso, porque pensei que a luz o incomodava. Uma noite, estávamos na sala de jantar, era cedo, e tínhamos apenas aquela luz acesa. Ele estava lendo e eu fazia um trabalho de costas para o início do corredor principal, com a lâmpada apagada, claro. Eu estava muito concentrada no notebook, quando de repente ouvi a porta de um dos quartos se abrir, perto de mim. Desta vez, não podia atribuí-la a algo que vinha de fora. Levantei meu olhar e vi o senhor em sua cama. Estava prestes a virar para olhar, mas antes disso, ouvi passos fortes percorrendo o corredor lentamente. Eram passos muito claros, porque naquele momento não havia um som sequer na casa. De repente, os passos pararam. Nesse mesmo momento, senti um frio inexplicável nas minhas costas. Eu estava paralisada de medo e não queria me virar. Sentia que algo estava atrás de mim e nenhuma palavra saía da minha boca. Fiquei imóvel, pelo que parecia uma eternidade. Depois, deixei de sentir aquela sensação e levantei-me rapidamente, caminhando até o corredor, que estava completamente escuro. A porta no fundo, que era do quarto principal, estava escancarada. Com o coração na garganta, decidi não dar importância. Fingi que nada havia acontecido, mas vale ressaltar que o senhor nunca percebeu, e achei isso estranho. Desde aquela noite, sempre que chegava, certificava-me de fechar bem todas as portas dos quartos. Mas parei de fazer isso rapidamente, pois quando deixava as portas bem fechadas, pela manhã, as encontrava completamente abertas, todas. Não sei como consegui, mas não deixei o trabalho, embora as coisas tivessem se intensificado. Às vezes, eu até percebia odores muito fortes de madrugada. Sentia, de forma inexplicável, um aroma de flores naturais vindo de lugar nenhum no meio da escuridão. Outras vezes, eram odores muito ruins, como carniça, cheiros que eu realmente não conseguia suportar. Finalmente, deixei o trabalho porque voltamos às aulas presenciais. Até então, eram experiências que me causavam medo, sim. Mas o pior foi depois, porque cheguei a sentir um verdadeiro terror. 3 meses depois, me ligaram do mesmo trabalho pedindo para que eu cobrisse uma semana. Eu, sinceramente, não hesitei e aceitei, porque estava de férias e precisava do dinheiro. Tinha a ideia de que aquele tipo de coisa que acontecia naquela casa era algo que eu podia suportar.
Mas quem quer que habitasse naquele lugar claramente não queria mais que eu estivesse ali. Desta vez, na primeira noite do meu retorno, tudo parecia normal como sempre. O Senhor se lembrou de mim e tudo estava tranquilo. Parecia que seria uma noite sem nenhum contratempo. A única coisa diferente é que o Senhor não queria mais ficar sozinho em nenhum momento. Ele precisava me ver no mesmo cômodo para poder ficar tranquilo. Fui ao banheiro e quando saí, ele já estava gritando desesperado, achando que eu o havia deixado sozinho. Ele estava com muito medo, algo que nunca havia acontecido antes. Eram 2 da manhã. Tudo estava em silêncio e em completa escuridão. O Senhor dormia tranquilamente e eu estava assistindo a uma série. Como estava tendo uma frente fria, me cobri com o cobertor até a cabeça. De repente, ouvi o trinco de uma porta, mas não era a porta que dava para o corredor. Era a porta que estava conectada ao quarto onde estávamos. Lentamente, ouvi ela se abrir. Nesse momento, reagi. O primeiro pensamento que tive foi que o Senhor havia se levantado e eu não havia percebido. Então, tirei o cobertor que cobria minha cabeça e o que vi foi o Senhor deitado na cama, completamente adormecido. E a porta à minha frente estava entreaberta. Olhando para ela, só havia escuridão. E ao tentar assimilar o que estava acontecendo, a porta fechou e depois se abriu repetidamente. Não preciso nem dizer que estava morrendo de medo e novamente me paralisou. Não conseguia me mexer e só podia ver a porta abrindo e fechando bruscamente na minha frente. Vale ressaltar que não havia nenhuma corrente de ar, pois todas as janelas estavam fechadas. Quando a porta parou de se abrir e fechar, tentei pegar meu celular para pedir ajuda. Estava com medo de ir até ele e queria sair dali, mas não conseguia nem me levantar do sofá. Quando finalmente encontrei o celular, uma cadeira de computador começou a se mover, até parar no meio do quarto. Toda essa situação aconteceu bem na minha frente. Eu já estava chorando e em desespero. Consegui ligar para meu irmão. Por sorte, ele atendeu, embora eu nem conseguisse explicar o que estava acontecendo. As palavras não saíam. Quando consegui contar, ele me disse para acender a luz e acordar o Senhor. Mas eu não conseguia nem sair do lugar. Meu irmão me disse para sair da casa, mas eu não podia abandonar o Senhor naquela situação. Então, ele disse que sim, mas eu respondi que não. Meu irmão me convenceu a acender a luz, e assim que o fiz, o Senhor acordou. A primeira coisa que me disse foi: apague todas as luzes, por favor, apague. Não fiz o que ele pediu. Aproveitei que ele estava acordado para ir até aquele pequeno quarto e fechar bem a porta, colocando um ventilador antigo de ferro na frente, para que não pudesse mais se abrir. Não dormi a noite inteira. Para mim, foi a mais longa da minha vida. Não me levantei nem para ir ao banheiro e esperei ansiosamente que amanhecesse para poder ir correndo embora. Já pela manhã, com a luz do dia, me animei a verificar aquele quarto, mas não havia nada. Absolutamente nada. Era apenas um quarto vazio, cheio de espelhos. Voltei para casa e naquele mesmo dia decidi não voltar mais. Mais tarde, me procuraram novamente para esse trabalho, mas eu não aceitei, nem se me pagassem 3 vezes mais. Fiquei com muitas dúvidas, mas não quero mais buscar respostas. Demorei muito tempo para superar isso e até parei de ouvir histórias de terror por um tempo, já que esse susto foi o maior da minha vida.